Bem, boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos continuar aqui a nossa apresentação da última aula, dando continuidade a ela. O nosso tema, no caso, é classificação de texto. E, bem, esse slide aqui, no caso, também foi mostrado na última aula, mas só para dar uma relembrada, o nosso tema, no caso, é classificação de texto. Temos como objetivo criar um algoritmo, que no caso, ou um modelo de aprendizagem de máquina para determinar alguma classe ou categorista que algum texto pertence. Aí, no caso aqui, como exemplos de aplicações, nós temos sim, como a possibilidade de identificar se o e-mail é spam, legítimo, ou se um tweet contém uma mensagem positiva ou negativa. Aí, bem, treinando um classificador de texto, na última apresentação nós falamos sobre a preparação de dados para realizar essas classificações de texto, nós mostramos exemplos de como funciona a questão de tokenização de caracteres ou palavras, e já nessa apresentação nós vamos mostrar os passos necessários para, de fato, realizar o treinamento de um modelo, no caso. Aí, então, aqui, no caso, em etapas para classificação, essa primeira etapazinha nós já abordamos na última aula, como eu disse. No caso dela, aqui nesse token encoding, é onde é gerado aqueles vetores que foram comentados no final da última aula, que no caso é o one-hot vector, que no caso cada vetor é uma representação espaço que é composto principalmente por zeros, com apenas um elemento diferente de zero, que no caso é meio que o ID específico desse token, que esse não indica do vocabulário de tokens. Tá. Aí, no caso, em questão de tokens embeds. Nessa segunda etapa já é gerado os códigos, os encodes iniciais para o nosso dataset, que são os que é chamados de token embeddings. Diferente dos vetores on-and-hot, no caso, ele gerados pela etapa anterior, os token embeddings são vetores densos que contêm valores reais em todas as suas dimensões, utilizados para associar significado de texto e contexto aos textos com base nos padrões nos dados de treinamento. Ou seja, se antes eu tinha um vetor, que eu tinha basicamente valores zeros, com apenas um campo sendo um valor um, agora eu vou popular esse vetor com valores reais, que vão. O objetivo aqui é dar contexto, no caso, a esse token. Aí, seguindo, então, nós temos essa etapa de encoder stack, que no caso a gente vai empilhar a gente empilha esses tokens uns nos outros, basicamente. Se antes você tinha um vetor, agora você tem algo meio que semelhante a uma matriz, no caso. O objetivo aqui é permitir que o modelo compreenda melhor o contexto e a semântica do texto na tarefa de NLP, no caso. E, a partir desse encoder stack, nós conseguimos os hidden states, que são utilizados como representações contextuais ricas para alimentar um modelo de linguagem em tarefa de processamento de texto, incluindo predição, geração de texto e transferência de aprendizado. Aqui, no caso, eu devo talvez, deixa eu ver se eu comento isso depois. Isso. Tá. No caso aqui, você pode realizar o fine tuning ou ajuste fino em um modelo de pré-treinado, pode ser computacionalmente custoso. Uma alternativa é utilizar o modelo pré-treinado para gerar esses estados ocultos e utilizá-los para treinar modelos mais simples e leves. Por exemplo, aqui poderia ser uma Random Forest, algo do tipo. Ou seja, para ficar mais claro de entender, no caso, quando a gente gera o que a gente vai usar para treinar um modelo externo, no caso, é esse Riding State. Então, uhum. Aí aqui, no caso, aqui é mostrado como você consegue acessar esse Riding State, no caso, só relembrando, nós estamos usando aquela biblioteca do Hugging Faces, que no caso ela oferece diversos módulos que você pode usar para facilitar todas essas últimas etapas. Então, aqui no caso, estou importando o AutoModel, que ele já gera internamente todas essas etapazinhas, então coding, token code, embeds, o stack, o hidden state você já gera com pouquíssimas linhas de código. Aí aqui no caso, nós estamos citando que o tipo do modelo aqui vai ser esse DisBERT. Depois aqui, no caso, isso aqui eu acho que já é mais específico do PyTorch em si, que você tem que setar se você vai estar usando CPU ou GPU. E depois aqui você consegue treinar o modelo, para treinar o model to device, no caso. Isso aqui também depende do se você está usando PyTorch ou não. Aí aqui, no caso, aqui é um pouco engraçado porque você tem que fazer uma funçãozinha assim para conseguir extrair desse modelo pré-treinado em si o hidden state que ele gera. Eu imaginava que o Hugging Face já faria isso por você, ou permitiria isso com uma certa facilidade, mas você acaba tendo que criar essa funçãozinha aqui, que não é muito complexa, mas uma coisa interessante é que esse inputs aqui, no caso, ele é bem específico para o PyTorch, no caso, se você estiver usando alguma outra ferramenta para treinar esse modelo, então
esse código pode variar. E depois aqui tem essa linhazinha que também é importante, esse restore.noGrad, porque internamente o modelo em si ele pré-treinado, ele vai ajustar os valores reais dos tokens, no caso, para o seu tipo específico do seu dataset. Mas aqui, no caso, você não quer que isso aconteça, porque isso pode ser extremamente pesado de ser feito. Aí, no caso aqui, é retornado em si o hidden state específico, o último hidden state, no caso. E a partir desse writing stages aqui, o que você consegue gerar aqui para cada, você aperta aqui, no caso, set format, usando PyTorch, no caso, você gera aqui as colunas que você quer, e aqui você consegue aplicar em cada linhazinha do dataset em si, esse código aqui para ter acesso ao hidden state específico desse token. E, por fim, você consegue aqui, é adicionado aqui de forma relativamente simples, você consegue gerar uma coluna de hidden state em si no dataset para cada tokenzinho. Você já para treinar o modelo de predição. Aí, no caso, É... Para se criar uma matriz, a gente usa os estados ocultos, que são dados explicitamente não codificados na matriz, não são explicitamente codificados na matriz original. Com características de entrada e as etiquetas como alvos. Dessa maneira, se cria os arrays correspondendo no formato bem conhecido como skit-learn, que a gente acho que falou na aula passada. É, Antes de treinarmos um modelo nos estados ocultos, é sempre bom realizar uma rápida verificação para garantir que eles forneçam uma representação útil das emoções que queremos classificar, como raiva, tristeza, como a gente está usando as imagens de exemplo. Pode passar. É, eu esqueci de falar. Os estados ocultos não são apenas intermediários durante o treinamento, mas também recursos valiosos. Podem ser usados para melhorar o desempenho em uma variedade de tarefas de processamento. Eles representam uma forma de aproveitar o conhecimento prévio sobre a linguagem, economizando tempo e recursos. Tá. Sobre a visualização do treinamento, tem um total de 768 dimensões, é, o que é complicado, para se dizer o mínimo. O Tem um algoritmo chamado o MAP, para projetar os vetores em 2D. É, Como esse algoritmo funciona melhor quando as características são dimensionadas para estar no intervalo entre 0 e 1, é, primeiro se aplica um outro algoritmo, o Min-Max Scaler, e depois se usa o MAP da biblioteca para reduzir os estados ocultos. Pode passar. É, eu tinha esquecido de falar no caso, de novo. A visualização e redução de dimensionalidade não se limitam apenas ao processamento de linguagem natural, mas são técnicas amplamente aplicáveis em várias disciplinas para tornar os dados mais acessíveis e informativos. É, o resultado de uma matriz com o mesmo número é, o resultado é uma matriz com o mesmo número de amostras de treinamento, mas com apenas duas características em vez de 768. É, a gente vai investigar um pouco mais ou menos os dados comprimidos e plotar a densidade deles, como é visto na imagem ali na direita, para cada categoria separadamente. É, Vendo a imagem, pode-se observar pelos padrões que os sentimentos negativos, como tristeza, raiva e medo, ocupam regiões semelhantes com distribuições ligeiramente variadas. Por outro lado, a alegria e o amor estão bem separados das emoções negativas e também compartilham um espaço semelhante. Por fim, a surpresa está espalhada por todo lugar. Embora pudéssemos esperar alguma separação, isso de forma alguma é garantido, uma vez que o modelo não foi treinado para distinguir essas emoções. Ele apenas as aprendeu implicitamente ao adivinhar as palavras mascaradas dos textos. Pode passar.
É, treinando um classificador simples. Vemos que os estados ocultos são um pouco diferentes entre as emoções. Embora para várias delas não haja uma fronteira óbvia, vamos usar alguns estados ocultos para treinar um modelo de regressão logística. É, treinar um modelo tão simples é rápido e não requer nada de GPU, só o processador. É, pode parecer que o modelo é apenas um pouco melhor do que o aleatório, mas como estamos lidando com um conjunto de dados multiclasse desequilibrado, é significativamente melhor. Para quem não lembra, é um modelo de classe desequilibrado é aquele que não tem, que os dados não são, é que às vezes tem muito de um valor e o segundo dado é muito pequeno comparado ao primeiro, que é muito grande. É, podemos examinar se o nosso modelo é bom comparando-se com uma baseline simples, que é o Dummy Classifier, que pode ser usado para construir um classificador com heurísticas simples, como sempre escolher a classe majoritária ou sempre escolher uma classe aleatória. Nesse caso, a heurística que tem o melhor desempenho é sempre escolher a classe mais frequente, o que resulta em uma praça de cerca de 35%. A praça é a precisão. É, Portanto, nosso classificador simples é simplesmente melhor do que o da nossa baseline. Podemos investigar ainda mais o desempenho do modelo, examinando a matriz de confusão do classificador, que nos diz a relação entre as etiquetas verdadeiras e as etiquetas previstas. É, na imagem acima, na tabelinha, podemos ver que a raiva e o medo são mais frequentemente confundidos com tristeza, o que concorda com a observação que fizemos ao visualizar os embeddings. Além disso, amor e surpresa são frequentemente confundidos com alegria. A compreensão das confusões também é importante em aplicações críticas, como diagnóstico médio ou detecção de fraudes, onde os erros podem ter consequências significativas. Portanto, a análise de matriz de confusão não é apenas uma ferramenta útil, mas também é uma parte essencial do processo de aprimoramento. Para modelos de machine learning, por exemplo, que aí a gente cria uma garantia de que eles atendam às necessidades e expectativas de cada tarefa. Pode passar. Bem, boa tarde a todos. Dando seguimento aí, agora a gente vai apresentar uma outra abordagem de classificação de texto, né, de treinamento de classificador, né? Se chama o fine tuning, que é o que na prática é usado pelas grandes empresas aí, né? E com certeza ele tem um desempenho de classificação muito melhor, conforme a gente vai ver mais à frente. Ele é muito superior, porém, né, ele requer muito mais recursos, né, como muitas GPUs e um grande conjunto de dados, ou seja, um grande dataset de treinamento que nem sempre está disponível, né? Então, se a gente fosse trabalhar em algo mais simples, um projeto menor, o feature extraction não seria suficiente, mas agora a gente vai ver o melhor, é, a melhor abordagem. Pode passar. Transformadores fine tuning. Agora a gente vai ver o que é o ajuste fino, né? Que é a tradução livre de fine tuning. E o transformador de ponta a ponta. O fine tuning ele treina novamente o modelo pré-treinado para uma tarefa específica, ou seja, ele vai aprendendo conforme a tarefa, certo? Ajustando todos os parâmetros, enquanto a feature extraction usa as representações pré-treinadas. Ou seja, o feature extraction, ele usa representações fixas, enquanto o fine tuning não, ele se adapta, né? Conforme a tarefa, sem ajustar os pesos do modelo. E aí eu vi essa definição, feature extraction é o ato de representar os dados de forma diferente, enquanto o fine tuning consiste em treinar o modelo para uma tarefa diferente, certo? Então, o feature extraction ele é mais uma abordagem mais fixa, porém mais simples e mais leve, enquanto o fine tuning ele se adapta e ele é melhor, porém ele consome muito mais recursos no geral, né? Pode passar.
E aí tem esse gráfico, né, que mostra como é que funciona o fine tuning, certo? O grande diferencial dele é esse gradiente, e como ninguém precisa lembrar de cálculo 1, eu botei aqui que é esse gradiente. O gradiente é uma medida de inclinação ou taxa de mudança, ou seja, esse que é o diferencial. No contexto do PLN, é frequentemente usado ao treinar modelos de linguagem para ajustar os pesos e parâmetros. Então, o grande diferencial é que esses gradientes, eles ajustam todos os parâmetros e pesos, ou seja, ele é muito mais inteligente. Ao usar o modelo Fine Tuning, todo o modelo de Stilbert é treinado junto com o header de classificação, certo? Pode passar. Treinar os hidden states que servem como entradas para o modelo de classificação nos ajudará a evitar o problema de trabalhar com dados que podem não ser adequados, né? Ou seja, é, se a gente treina também os hidden states, a gente acaba aprendendo mais profundamente do que é aquela tarefa. Ou seja, a gente bota o computador para aprender melhor. E aí, eu sei que pode estar repetitivo, né? Mas botei ali do lado direito, como eu também não sabia a definição, eu coloquei ali. Hidden State é uma representação interna ou vetor que captura informações sobre o histórico. Ou seja, o estado oculto, ou Hidden State, ele é o que justamente vai guardar o contexto, que a gente tanto falou na outra apresentação, que era importante guardar o contexto, é o Hidden State que faz isso, né? Então, a gente pode dizer que o Hidden State é como se fosse uma memória de curto prazo do modelo. Ele guarda as informações nele e dali a gente consegue saber o contexto. É justamente esse hidden state que é o muito importante, certo? Em vez disso, os hidden state iniciais se adaptam durante o treinamento para diminuir a perda do modelo e assim melhorar o seu desempenho, certo? É esse hidden state que garante juntamente com os gradientes. Usaremos a API Trainer do Hugging Face para simplificar o ciclo de treinamento. Pode passar. Carregando o modelo pré-treinado. Aqui também a gente vai usar o modelo de Silbert, né, que foca bastante lá no livro. A única modificação é que será, ao invés de usar o modelo Auto Model, a gente vai usar o Auto Model for Sequence Classification, né? E aí, por que a gente vai usar essa classe? Ela é uma versão mais específica para a tarefa que a gente vai implementar aqui. O Auto Model for Sequence Classification, ele é específico para a classificação de sequências, que é o que a gente pretende fazer aqui na análise de sentimentos. Então, o automodel também é bom, mas ele é mais genérico. Então, a gente optou, seguindo o livro-texto, de usar essa classe. Precisamos agora apenas especificar quantos rótulos o modelo deve prever, ou seja, os sentimentos, né, que são o que a gente vem falando, pois isso determina o número de saídas que o header de classificação possui, né? Pode passar. E aí o código, né, que ele diz o número de rótulos, que são seis emoções. Algumas partes do modelo foram inicializadas aleatoriamente. Isso é normal, pois o responsável pela classificação ainda não foi treinado, né? O header da classificação ainda não foi treinado. A próxima etapa é definir as métricas que usamos para avaliar o desempenho. É sempre importante definir essas métricas. São várias e no livro ele indica duas, certo? Pode passar. Definindo as métricas de desempenho, para monitorar as métricas durante o treinamento, precisamos definir uma função Compute Metrics para o treino. Ou seja, é a gente que vai definir as métricas. Essa função recebe um objeto eval prediction, precisa retornar um dicionário que mapeia o nome de cada métrica. Então, eles indicou a métrica F1 Score e precisão. E como também não sabia o que era F1 Score e como se calculava a precisão, pode passar, Michael, eu coloquei como que se calcula rapidamente, resumidamente. Bem, esse F1 Score, ele é calculado da seguinte forma. A gente precisa da precisão e do recall, né? Ou tradução de recall, revocação. Para calcular a precisão, a gente tem que saber qual a proporção de falsos positivos. Ou seja,
quantos elementos foram classificados positivamente quando deveriam ter sido classificados negativamente, e o recall, que é qual a proporção de falsos negativos, ou seja, quantos elementos foram classificados, quantos elementos foram classificados como falso negativo, que foi classificado negativamente de forma errada, certo? Então, e o F-no-score, ele é a média harmônica entre precisão e recall. 2 vezes precisão vezes revocação, sobre precisão mais revocação, ou seja, eu estou explicando apenas o que ele é, mas o código já calcula isso para a gente. Pode passar. Continuando nas métricas de desempenho, a gente tem essa função Compute Metrics, que ali embaixo vocês podem ver, tem o F1, que é o F-no-score, e o ACC, que é o precisão, certo? Então, com o dataset e as métricas prontos, há apenas mais uma tarefa antes de definir a classe Trainer, que é definir os parâmetros para execução e treinamento. Pode passar. Para definir os parâmetros de treinamento, utilizamos a classe Training Arguments. Essa classe armazena muitas informações e oferece controle fine-grained, né, que é um termo muito usado aí na computação também, mas que quer dizer detalhado, basicamente, sobre o treinamento e a avaliação. O argumento mais importante, segundo o livro, é o output dir, né, que é onde ficarão os artefatos do treinamento, certo? Qual é o diretório para onde vão os artefatos. Pode passar. Aí tem um código com muitas linhas, certo? Mas ele basicamente define o tamanho do lote, a taxa de aprendizado e o número de períodos, que ele chama de épocas, certo? E especificamos o carregamento do melhor modelo no final da execução do treinamento. Então, aqui, basicamente, esse código que aparentemente é grande, ele define coisas que já são quase prontas, certo? Não tem muito o que colocar aqui, né? Pode passar. Após a instanciação da classe que define os parâmetros de treinamento, é possível instanciar também e ajustar o nosso modelo com o trainer. Aí, finalmente, a gente está instanciando a classe trainer. A gente já definiu as métricas, a gente já definiu o organizer, o modelo, e agora a gente vai finalmente instanciar a classe trainer, certo? Instanciando a classe trainer, a gente pode ver que o nosso modelo tem um F-no-score com cerca de 92% de validação, né? O que é muito maior do que a abordagem de feature extraction. Eu botei ali 63%, mas tá errado. Eu acabei de reparar que, na verdade, eu vou inclusive corrigir isso depois, que na verdade é 30 e alguma coisa por cento. E esse modelo agora é 92%. Então, a gente tem uma melhora aí bastante significativa. Pode passar. Podemos dar uma olhada mais detalhada nas métricas de treinamento, calculando a matriz de confusão. Aí eu coloquei também o que é a matriz de confusão, porque eu também não sabia, então imaginei que outros também poderiam não saber. Rapidamente e resumidamente, a gente coloca as taxas de verdadeiros positivos, falsos positivos, verdadeiros negativos e falsos negativos, certo? Casos em que o modelo previu corretamente uma amostra, casos que ele previu erroneamente, e pode passar. Para visualizar a matriz de confusão, primeiro precisamos obter as previsões, né? O método predict da classe trainer resolve isso para a gente, certo? Ele pega esse trainer e faz a predição. A saída do método predict é um objeto prediction output, ou seja, é um output da produção que contém as matrizes de previsões e label IDs, junto com as métricas que passamos. Então ele de fato faz um output bem legal, bem completo aí tudo que a gente fez com o modelo. Pode passar. As métricas do conjunto de validação podem ser acessadas com o método metrics. E aí, mais uma vez, o teste F1, quanto que ele deu, né, no 0,92, então 92%, samples per second, step per second, né? Então, ou seja, ele diz aí
resumidamente, o que a gente fez nesse modelo. Ele também contém previsões brutas para cada classe, ou seja, podemos decodificar as previsões de forma gulosa usando NP argmax. Isso produz rótulos que foram previstos e têm o mesmo formato, né, do scikit-learn, da abordagem baseada em Struct Feature. Pode passar aí essa linha. Também, agora, né, finalmente chegou a matriz de confusão do modelo, que inclusive ela como vocês podem ver, ela é bem superior ao Feature Extraction, né? Está muito mais próximo da matriz de confusão diagonal ideal, né? Essa matriz diagonal está com 0,95, 0,93, ou seja, ela é muito boa. E aqui, agora, exemplos de como ela funciona, né? A categoria Love ainda é confundida com Joy, o que é perfeitamente natural, né? A gente associar amor com alegria, no caso. Então, de fato, ele está seguindo o modelo humano, digamos assim. E a categoria Surprise também foi confundida com Joy ou Fear, ou seja, surpresa está associada a alegria ou medo. Porque, obviamente, né, a gente tem surpresas boas e ruins, então ela não pode estar só de um lado ou de outro. E agora vamos nos aprofundar dos tipos de erros que nosso modelo provavelmente comete. Aí é com o Pedro. Boa tarde, gente. Então, depois que a gente treina o modelo para classificação de textos, é importante que a gente analise possíveis erros que ele possa estar cometendo, justamente para que a gente entenda as fraquezas do modelo e de que maneira a gente consegue fazer com que ele atue melhor, né? Com que ele faça melhores predições. Então, esse trecho do capítulo ele busca uh, indicações de falhas no modelo, no dataset, né? Falhas na obtenção dos dados, que podem acabar provocando também predições ruins. Enfim, sinais também, né, que podem indicar possíveis melhorias, tanto no dataset quanto no modelo. Então, a gente pode ver nessa imagem que foram incluídas aí duas colunas, né? Uma para predicted label e outra para loss, né? Que são basicamente as predições feitas pelo modelo e a taxa de erro desse modelo, né? E a gente vai analisar um pouquinho mais agora nos próximos slides essas colunas, né? Para poder fazer algumas observações. Pode passar, Michael. Então, esse trecho de código, ele basicamente mostra as samples com as 10 maiores taxas de erro, né, desse modelo. E aí a gente pode ver, né, que, bom, como são as maiores taxas de erro, o modelo não acertou nenhuma, né? A gente tem a label ali, né, que são as classificações pré-definidas, vamos dizer assim, e a predicted label, que são as classificações que o modelo fez, né? Enfim, a gente pode essas 10 samples, elas permitem que a gente faça alguns questionamentos a respeito dessas predições desse modelo. Pode passar, mais. Então, dentre esses questionamentos, a gente pode ver esse primeiro exemplo, lá que era a primeira sample do quadrinho anterior. Sinto que ele estava sendo ofuscado pelos personagens secundários. Essa frase, ela não, a gente pode ficar um pouco confuso na hora de confundir, na hora de classificar essa frase a respeito do sentimento, né? Love, será que é fear? Qual será o sentimento dela? Então, um possível questionamento a respeito das classificações desse modelo os dados, eles possuem classificação clara, né? Será que não é necessário criar novas classes para novos sentimentos, né? E será que essas labels que elas foram atribuídas a essas frases, elas estão de fato corretas? Então, quando a gente observa essas samples, para que a gente possa fazer ajustes no modelo, para que a gente possa melhorar esse modelo, faz sentido a gente, né, ir fazendo esses questionamentos para justamente entender como é que esse modelo está funcionando, né, para ver se ele está de fato acertando, se também não houve erro humano ali na hora de fazer essas pré-classificações, né? E também é importante observar padrões de escrita, né, ou caracteres especiais,
no texto que possam estar provocando, que possam estar confundindo esse modelo, né? Então, não é o caso, mas a gente poderia ter ali entre as samples diversos textos com caracteres especiais ali que poderiam estar provocando uma taxa de erro grande, né? Então, isso também é algo a se observar. Pode passar, Mike. Bom, por outro lado, agora a gente tem as samples com menor taxa de erro, né? A gente pode ver aqui algo curioso, né? Uh, todas as samples com menor taxa de erro foram relacionadas a sadness, né? Como a predicted label ali. O modelo acertou todas elas, né? Mas isso também permite que a gente faça outros questionamentos, né? Pode passar, né? Então, em relação a essas samples, apesar do modelo ter acertado, é válido questionar se, como modelos de deep learning eles são bons para encontrar atalhos na hora de fazer predições, faz sentido a gente questionar se o modelo ele não está adotando, se ele não está abusando erroneamente de alguma característica dos dados de input para fazer essas predições, porque ele pode estar acertando, mas ele pode estar adotando caminhos que ele não deveria anotar. Talvez esses caminhos acabem atrapalhando predições de outras classes, por exemplo. Então, é, é importante ter essa preocupação, mesmo que ele esteja acertando, porque pode ter algum problema ali que não está tão claro, né? Enfim, esses foram alguns questionamentos levantados pelo capítulo, né, a respeito das classificações que a gente observou ali. E, em resumo, a gente pode dizer que é importante, né, que essa fase de diagnóstico, né, e refinamento do dataset, do modelo, é uma fase importante, porque antes que a gente leve um modelo para produção, né, o ideal é que ele esteja funcionando da melhor maneira possível. Então, essa fase é uma fase de fato muito importante, né? Pode passar, né? Enfim, por fim, o capítulo ele mostra, né, ele fala da importância de você compartilhar o modelo e fala da plataforma, da Hugging Face, né, que é citado ao longo de todo o capítulo, e ele dá um exemplo ali de como você poderia estar importando o modelo que ele cita ao longo de todo o capítulo, né, esse de Schubert, para que a gente possa estar utilizando uma frase personalizada, um tweet personalizado, para para que a gente possa realizar a nossa classificação utilizando, para que a gente possa usar o modelo, né, da forma que a gente quiser. Então, nesse exemplo, ele dá uma frase ali, né, tipo, eu vi um filme hoje e o filme foi muito bom, né? Isso muito provavelmente indica um sentimento de alegria, né? Então, algo do tipo. Então, dá para ver ali, né, na hora do plot que o modelo, ele muito provavelmente acertou, né? E esse é só um exemplinho, né, só um pequeno exemplo de como a gente poderia estar usando esse modelo em poucas linhas. Enfim, esse foi o fechamento do capítulo, né? E, e é isso, né? Se alguém tiver alguma pergunta, faça um slide. Mas é isso.